A paz, meus irmãos. Nós vamos aqui, queridos, neste início de ano de 2018, dar sequência aqui a mais uma revista da Escola Bíblica, ok? O título muito importante e interessante aí, ó, A Supremacia de Cristo. O nosso pastor aqui que utilizado aqui, José Gonçalves. Pastor José Gonçalves da CPAD traz aqui os seus apontamentos e também vamos usar aqui dentro desta aula a Epístola aos Hebreus. Portanto, é a carta aos Hebreus, o fundamento principal aqui, o alicerce bíblico para que nós possamos compreender dentro destes 3 primeiros trimestres do ano de 2018 acerca da supremacia de Cristo. Já trazendo aqui um conceito sobre supremacia, o comentarista, nosso pastor José Gonçalves, está falando sobre a questão da elevação ou da revelação máxima ou do clímax máximo da revelação de Deus, sendo Jesus Cristo. E a epístola aos Hebreus, ela vai utilizar aqui, mostrar para as nossas vidas muitas alegorias do Antigo Testamento. Vai mostrar que Cristo é muito maior do que Moisés, do que Josué, do que os anjos, do que a própria lei, etc. Vai mostrar alguns apontamentos da supremacia ou da elevada condição de Cristo Jesus. Portanto, Cristo é muito melhor. Qual a finalidade? Qual o objetivo desta lição? Trazendo aqui a carta, a Epístola aos Hebreus. A primeira finalidade vai requerer um pensamento nosso, meu e de você que está ouvindo esta aula, entender um pano de fundo. O que é isto? Um cenário histórico, aproximadamente 70 anos depois de Cristo, entre estes meados, antes da destruição do templo de Jerusalém, havia uma igreja, ou parte, membros, uma comunidade evangélica na cidade, em Roma. E ali as perseguições, as afrontas, os embates do cotidiano da vida cristã, as dificuldades, as adversidades, estavam fazendo com que aquela igreja estava trazendo ao coração daquela igreja um desânimo, um esfriamento, um retorno às antigas práticas. O nome Epístola aos Hebreus indica de forma direta que ela estava sendo escrita, direcionada aos cristãos, aos judeus que se converteram a Cristo, que abandonaram o judaísmo, a lei, e passaram então a andar pela fé em Cristo Jesus, na revelação da sua maravilhosa graça. Mas diante dos embates que eles estavam atravessando, muitos começaram então a retornar, a voltar às suas antigas práticas, justamente as práticas do judaísmo. Por isso o nome Epístola aos Hebreus. A Bíblia Sagrada, ela vai dar alguns indícios dentro da Epístola aos Hebreus sobre o seu escritor, Mas quando nós olhamos a grosso modo, quando nós olhamos a um modo mais amplo dentro da palavra de Deus, nós não observamos o desejo de Deus a trazer à tona o personagem bíblico, a pessoa que fora utilizada por ele para escrever. Deus somente permite alguns pontos, alguns indícios que vão deslumbrar, a possibilidade de ter sido o apóstolo Paulo a escrever a Epístola aos Hebreus, desejando ele possivelmente no seu coração ocultar-se, dentro de um cenário a se expressar a sua autoria, desejando ele que a exortação a justamente a supremacia de Cristo Jesus. Porque em todas as outras cartas, epístolas do apóstolo Paulo, ele tem o desejo e a intenção de se identificar. Outros sim, também entendemos que Paulo não tem muito na sua escrita, as outras cartas, o desejo de trazer tantas alegorias ou
tipos de Cristo, como as alegorias do Antigo Testamento, do tabernáculo e assim por diante. Mas Paulo traz uma escrita um tanto quanto mais simples dentro desse aspecto. E nós vamos olhar na epístola aos Hebreus muitas alegorias. Outro ponto que é importante nós termos conhecimento é que em todas as outras epístolas do apóstolo Paulo, ele utiliza um grego chamado grego koiné, que é uma escrita ou palavras de formas mais simples, de formas a ter fácil entendimento às pessoas que não tinham um grau de instrução, de ensino, de capacidade de se captar palavras um tanto quanto mais complexas ou eruditas. E já na epístola aos Hebreus, a escrita ela é trazida em um grego chamado grego clássico, né? É importante ter a citação de alguns comentaristas que vão falar que Paulo escreveu em hebraico e posteriormente Lucas teria traduzido para este grego chamado grego clássico. Todavia são algumas especulações e o texto bíblico não vai deixar claro para nós, não irá deixar claro para a vida da igreja, a nossa igreja contemporânea dos dias atuais, se realmente foi o apóstolo Paulo quem escreveu esta carta, o que de maneira alguma irá diminuir ou denegrir a mensagem de Deus para os corações daqueles que esperam em Deus. Um ponto-chave nesta primeira aula é compreender que esta carta fora escrita, portanto, para a igreja ou parte dela que estava em Roma, sofrendo perseguições, dificuldades e afrontas, estava passando por um momento de esfriamento espiritual, de desânimo e voltando às velhas práticas justamente do judaísmo. E na epístola por completo de Hebreus vai apontar a supremacia, a superioridade de Cristo Jesus concernente aos apontamentos da lei, aos apontamentos, não é, da prática do judaísmo. Nós vamos compreender também que o seu destinatário, queridos, eles estavam atravessando um momento de muita dificuldade. E aqui a gente pode perfeitamente retirar um ponto para as nossas vidas espirituais nos dias de hoje, porque nós sabemos que naquele período entre 50 a 70 depois de Cristo, aonde as perseguições, as dificuldades da igreja primitiva alcançaram um patamar até que o templo fora destruído pelo imperador, ordenado pelo imperador Tito, as perseguições eram muito grandes. E hoje nós sabemos que daquele mesmo sentido não acontecem as perseguições hoje, mas as perseguições elas ocorrem de formas distintas, não retirando a nossa própria vida, como muitas das vezes acontecia-se lá na igreja primitiva, mas de certa forma nós também somos afligidos, porque a Bíblia vai dizer que não há comunhão entre luz e trevas, e também vai nos dizer, não é, que no mundo tereis aflição. Então, seja de uma forma, seja de outra, nós sabemos que no mundo nós sofremos as afrontas, os embates, as perseguições, as dificuldades, os intempéries desta vida secular, sendo afligido pelas adversidades desta vida, sofrendo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E nós vamos entender que o apóstolo aqui, sendo o apóstolo Paulo, possível escritor da epístola aos Hebreus, ele vai trazer aqui, ou seja lá qualquer seja o outro escritor que a Bíblia nos oculta aqui qual é o personagem, mas o escritor vai trazer, não é, uma exortação, uma palavra, né, de perseverança, de confiança e de fé, não é, no sacrifício perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos deixar aqui, queridos, esta palavra de fundo panorâmico para os amados e queridos irmãos em Cristo Jesus terem
a dimensão em que muitas das vezes aquela igreja primitiva para quem foi destinada esta epístola aos hebreus, eles estavam voltando à prática da velha religião. Em contrapartida, hoje, nos dias atuais, possivelmente muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, ou que muitas das vezes talvez já até pararam, ou estão paralisadas na fé dentro de várias denominações evangélicas, devem entender que a supremacia de Cristo é muito mais além e muito mais valiosa do que muitas das vezes a busca por um bem terreno, ou muitas das vezes o abandono consciente da fé cristã em detrimento ou em contrapartida às lutas e às perseguições que nós aqui sofremos por confessar a nossa fé e por andar segundo a instrução da doutrina da graça, da lei do amor, da lei em que Cristo Jesus deixou registrado dentro do nosso coração. É claro, queridos, que esta epístola aos Hebreus, ela tem uma série de complexidades. Ela vai, no decorrer das lições, mostrar a superioridade de Cristo, não é, com relação aos anjos, porque na tradição judaica, eles tinham uma consideração pela doutrina dos anjos e muitos estavam confundindo o Messias, o Senhor Jesus, com a doutrina dos anjos e colocando Cristo em um mesmo patamar do que os anjos. E a epístola aos Hebreus vai dizendo que os anjos são espíritos ministradores, espíritos que são conduzidos e obedecem à voz de Deus. Em contrapartida, Cristo, ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o dono do universo, ele é eterno. A superioridade de Cristo com relação também, não é, ao seu sacerdócio eterno. O que significa isso? Arão, não é, precisava oferecer sacrifícios por si, por sua família e posteriormente pela nação, né? Cristo Jesus não precisou ofertar sacrifícios por si, mas se fez o próprio sacrifício por amor a minha e por amor à sua vida, e hoje está assentado à destra de Deus, pelo qual intercede por mim e por você. E também vai apontar aqui sobre a superioridade de Cristo concernente a Moisés. Moisés, ele foi servo da casa, cumpriu, não é, as determinações, a sua vocação, aquilo que Deus colocara nas suas mãos, mas Moisés, como ser humano, um mero mortal como eu e você, ele pisou na bola e, portanto, ele não adentrou a terra prometida, mas aquele que espera em Cristo Jesus, crendo nesta supremacia de Cristo, ele vai herdar não só a terra santa, a Canaã terrestre, muito pelo contrário, ele vai herdar as mansões celestiais, a eternidade. Trazendo aqui uma rápida conclusão dentro deste assunto panorâmico, aonde vamos aprender muito neste primeiro trimestre de 2018, o autor de Hebreus não quis se identificar, mas isto nada compromete a sua autoridade, não é? Desde os primórdios, a igreja valeu-se dos ensinos desta carta para fortalecer a fé dos crentes. Uma pessoa, um historiador, teólogo chamado Clemente de Alexandria, fez aqui amplo uso das exortações encontradas nesta carta e, ao sim fazer, reconhecia o profundo valor espiritual desta epístola aos Hebreus. Nestes últimos dias, onde os joelhos de muitos cristãos parecem vacilar, faz-se necessários atendermos para o conselho encontrado em Hebreus. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3 e versículo 7. Meus amados e queridos irmãos, é uma grande coletânea, uma complexidade, uma riqueza muito grande na epístola aos Hebreus. Eu te convido a fazer um propósito, a estar sempre presente aí, observando as aulas que vão acontecer posteriores a esta, trazendo
a cada passo, a cada momento, uma explicação, um conteúdo para que você possa compreender a supremacia ou a superioridade de Cristo Jesus sobre todas as coisas, sobre todas as épocas, sobre todos os momentos, sobre todas as circunstâncias. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.